Pois olha, Regis Ramos, apresentador do Cadeira Cativa, muito obrigado aí publicamente aí, já me disseram que tu me fez ficar com uma pulga atrás da orelha daqui a pouco. Entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter, até vi agora aqui, Rec, tá Rec ali, digo, algo sobre o jogo do Inter, não. Quem é o novo apresentador do Cadeira Cativa? Muito bom, muito melhor, mais bonito, tal. Nem quis se preocupar, mas enfim. Eu concordo com tudo isso aí. Olha aqui, ó. E já me ligaram aqui dizendo, ó, tu tá fora. Eu disse, não tem problema nenhum. Se for substituído por um melhor, o problema é quando tu perde por um pior, né? Perder por um melhor não tem problema nenhum. Agora, o Internacional foi melhor do que o Colo-Colo e o Mano colocou bem. O Colo-Colo estava sonhando já com o título. Quando se ganha de um Internacional que reformulou todo o elenco, que investiu, que conseguiu vender um jogador por 150 milhões e refez todo o elenco, se pode sim aspirar a alguma coisa. Aí o Colo-Colo vai e mete 2 no Inter lá e diz, olha, vamos pro Caneco, né? Porque esse time aí é bom, foi refeito, tem ganho os jogos no Campeonato Brasileiro, está entre os 4 melhores da competição, que por muitos é dita como a mais difícil do planeta, porque tem 10 candidatos ao Caneco. Enfim, o Internacional soube encontrar o caminho, não se perturbou. E não se perturbou por esta fala que convence do Mano Menezes. O Mano aproveita sempre para dar uma mensagem para a posterioridade, para usufruir na sequência. Ele chegou e disse, se eu estou perdendo o jogo, e aí, o que eu faço? Ou estou precisando colocar tirar um lateral e botar outro. Quem é que eu coloco? O Heitor. Não adianta. Então não adianta, e eu sempre falo a mesma coisa, não adianta rifar um por semana, um por jogo, ou uma hora o cara é bom, outra hora o cara já não presta mais. É o caso do Moisés. O Moisés cresce nesse tipo de situação. Naquele Grenal que o Inter envolveu o Grêmio e ganhou de 1-0, o Moisés foi um monstro. Depois no terceiro Grenal, o Moisés jogou bem de novo. Então ele cresce na adversidade, nos grandes enfrentamentos. Naquela campanha com o Abelão, o Moisés foi bem, como o Rodinei foi bem na direita. Jogadores que para muitos são apenas toscos, ou que atrapalham a execução das coisas. Não é bem assim. Não é. Senão não precisa de treinador, senão não precisa de treinamento, não precisa de aperfeiçoamento. Agora tem aquela história do falecido Cláudio Cabral, né? Regis Ramos, Rogério Belk. Jogador ruim, quanto mais treina, pior fica. Mas onde é que está escrito que eles são ruins? O dirigente gosta de torrar dinheiro, por isso que renovou o contrato do Heitor até 2024. Quando o Inter foi buscar o Moisés, lateral, hoje é uma raridade. O Internacional estava sendo perdulário? Não. O Internacional estava fazendo as coisas dentro de uma linha de raciocínio. O Heitor já está aí há 2, 3 anos, passaram vários técnicos, e bem ou mal ele foi ficando, enquanto não surgiram um melhor, agora surgiu, e é titular. Bustos, o Saravia era titular, o Rodinei era titular, e está aí, tem que ter um reserva. E o Heitor, muitas vezes eu discuti de manhã com outro colega, que o Rodinei versus Heitor, e ele vinha com a estatística. Eu disse, não, eu quero ver dentro de campo. A determinação, a maneira de jogar, eles têm que me convencer dentro de campo. Não é com um númerozinho que vão me convencer, é jogando bola que vão me convencer, é se entregando, é ralando o bumbum no chão. Isso o Moisés faz, isso o Heitor faz. Agora, também não é de uma hora para outra que vão virar a solução. O Inter tem que ter um bom lateral direito. O Grêmio tem que ter um bom lateral direito. O Palmeiras tem que ter um bom lateral direito. Porque pelas laterais surgem muitas coisas. A triangulação, o cruzamento, a chegada à linha de fundo. E isso tudo é uma construção. Quando o mestre de obra sabe fazer a obra. Porque o Internacional teve um monte de aventureiro aqui, que queria transformar lateral em zagueiro, zagueiro em volante, volante em zagueiro, meia em ponteiro, ponteiro em meia. Não é assim. O futebol não é tão maluco assim, de tantas elucubrações, fazendo meio que o óbvio, com jogadores de talento. O Inter melhorou o seu elenco. O Internacional acertou em cheio nas contratações. E às vezes parece pecado,
Parece ser crime hediondo quando se elogia uma determinada administração, porque ela tem que ser apedrejada sempre, porque tem briga política, porque não ganhou nada, porque não tem condições de jogar o Campeonato Brasileiro, de ganhar o Campeonato Brasileiro. E estou incluindo a imprensa nessas situações todas aí. Então há que acalmar o ambiente muitas vezes para poder se chegar a algum lugar. Eu lembro do velho e bom Filipão quando dizia: meu time tem que jogar no máximo. E o Grêmio sempre jogava no máximo e o Grêmio ganhava do grande Palmeiras, que era uma seleção brasileira. Jogando a exaustão. O discurso do Fernandão antes do Barcelona. Vamos nos doar o máximo. Vamos fazer o máximo dentro de campo e quando acharmos que já atingimos o máximo, aí mesmo que vamos entregar mais um pouquinho. É assim. E é assim com os bons. Com os médios, então, tem que ser mais. E o Inter tinha médios naquela conquista contra o Barcelona. Tinha Vargas, tinha Edinho, tinha o Wellington Monteiro, tinha Ceará, tinha outros que tais, né? E o Inter precisava se entregar duas vezes mais, porque o adversário era duas vezes superior em qualidade. E o Inter fez isso. Então, por isso que eu dei um discurso, porque eu passei hoje ouvindo vários e vários colegas, e não estou fazendo a crítica da crítica, mas fazendo uma análise sobre o que eu tenho como concepção das coisas. Eu sempre acho que dá para Grêmio Internacional, porque eu vivi momentos maravilhosos nesses 38 anos de carreira, coisas inacreditáveis, né? A Batalha dos Aflitos, buscar um resultado de 2-0 para o adversário e virar para 3-2, ganhar do São Paulo um título da América em pleno Morumbi, com 2 gols de um menino que veio de Erechim, filho do seu Antônio. Então, tudo isso a gente tem que somar para concluir que Grêmio Internacional, nesse caso em específico o Internacional, são enormes, podem reagir a adversidades hercúleas e podem fazer o que o Internacional fez hoje aqui, numa noite engalanada, numa noite em que o torcedor colorado mostrou que aqui pode virar um inferno mesmo para o adversário. Agora, desde que o Internacional, né, tenha uma estabilização. O Wanderson faz falta? Faz. Ele é melhor do que os outros? É. O Pedro Henrique fez um mau primeiro tempo, para quebrar o galho, mas jogou tanto no segundo tempo que foi o melhor em campo da Rádio Grenal. Eu estava ali pensando, voto no Moisés, voto no Alan Patrick, que participou dos primeiros 2 gols, voto no Tyson, que manteve tudo que fez o Alan Patrick, e até com vantagem, jogou uma enormidade hoje o Tyson, não fez nada errado, nada. Quem fez quase tudo certo e no final não comprometeu, mas ao se fresquear ali o Edenilson, não sei o que ele pensou, será que eu devo chutar, será que eu devo passar? Tinha que fazer o gol. Não sei se passando ou chutando, mas não podia fazer aquele, como diz o Pato, o trique-trique balaca, né? Foi ali fazer um efeitozinho. Não, aquela hora é de matar o jogo. Tá 4-1, faz 5-1. Tinha mais 15 minutos ainda. E o jogo foi sofrido, mas também confirmou que o Colo-Colo é bom e cansa no final. Vinham de 5 resultados positivos. E eu lembrei antes da jornada. Para o último que eles perderam, e perderam a classificação de uma forma inusitada e de virada no Chile, foi para um brasileiro. Quem sabe isso se repita, e se repetiu. E mais uma vez quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Festa, lá da Vinícola Marco Luigi. Eu estive lá e fiquei amigo do Luiz Fernando e disse para ele, 4-1 é mais fácil que 3-0, que era o palpite dele. Por quê? Porque eram 2 grandes clubes, e um gol o adversário pode fazer. E aí o Inter teve que ter toda a paciência do mundo, toda a entrega do mundo, toda a cortesia de um para com o outro, para poder fazer o 4-1. E vejam, o Regis, você que é presidente de um clube do União, como é importante um jogador ter uma determinação. Tomou uma mijada histórica, pública, do Moisés e do Tyson, o Pedro Henrique, porque é mais novo, porque está chegando no clube agora, e eles são lideranças e tal. Errou 2 vezes, tinha que cruzar e ele chutou. O que ele fez na terceira? Ao invés de cruzar, fez o gol. Fez o gol. Atacante tem vontade, tem que ter tesão de fazer o gol. Chega na cara do goleiro, acerta um chute. Então, o Internacional conseguiu dar uma guinada legal. E eu lembrei
em homenagem a tudo que se falou, e DVD, e não poder pagar do Yuri Alberto, que preferiu jogar no Corinthians, no gol do alemão, para esquecer um pouco esta conversa de que tem muito salvador da pátria ganhando 1.200.000 por mês. Às vezes ganhando trintinha também se resolve. O Inter mereceu classificar. Muita dedicação do alemão, marcou um gol, participou do primeiro gol do Internacional, enfim, foi a aposta do Mano no jogo, se discutia, né, Rec? David, o próprio Tyson e o técnico Mano Menezes, convicto do alemão, escalou o alemão foi também um dos destaques da vitória do Internacional. O técnico Mano Menezes tem lógica. Eu disse, deu a lógica. Só tinha uma frase para dizer porque ia começar a jornada. Eu estava acompanhando. Ele deu a lógica. Ele não ia botar o David. E eu disse, o Pedro Henrique vai jogar. Eu não sei se vai jogar o David ou se vai jogar o alemão. O David até poderia jogar porque ele dá um time um pouquinho melhor. Aí ia ficar 2 corredores na frente. Mas o Mano queria perturbar os zagueiros e conseguiu. O alemão e o Pedro Henrique, esses são os malucos, né? Eles podem correr em cancha reta. Agora, em relação ao Tyson e o Edenilson, o Bruno Soares, repórter da Grenal, questionou o Mano sobre a recuperação desses jogadores. Foram destaques também na vitória do Internacional, e acredito que a paz está selada entre esses atletas e o torcedor do Internacional, Rec. É claro que vai ficar a história do título, né? Lembra no Grêmio? O Grêmio não ganha. Quantos bons jogadores passaram pelo Grêmio, né? E depois ninguém mais reconsidera. O Tcheco mesmo, né? Ele não ganhou grandes títulos no Grêmio. E vai se desprezar a passagem dele pelo Grêmio? Não, né? Ganhou do melhor time do Internacional em 2006, 2007. Enfim, em 2010 o Grêmio também foi campeão, e aí se reduzia tudo a não ganha há 15 anos. Não, ganhou os 3 gauchões e 2 com muita relevância em 2006 e 2007. Agora o Inter, o que se diz? Não ganha desde 2011, porque aí apaga-se todos os gauchões, ganhou 4 ou 5, tá? E se salienta só a Recopa Sul-Americana. Então o Internacional vai ter que ganhar um título desses aí. E até no ano que vem não dá para esperar, porque com essa guerra política que o Internacional vive permanentemente, historicamente, agora também está vivendo o Grêmio, basta chegar a uma fase e está certo, né? Tem que ter cobrança mesmo, tem que ter adversário político, não precisa ser tudo vaquinha de presépio, mas às vezes tem que dar um passo para trás para dar 5 para frente. Então a própria oposição do Internacional pode dar um passo para trás, porque ficar vendo pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, isso aí não dá. O tempo inteiro não dá, porque senão o processo não anda e o clube padece. E parece que só é bom quando eu tô lá. Eu, por exemplo, outro dia gravei um comentário dizendo: o D'Alessandro tem que entender que o Internacional precisa de paz. Qualquer um pode tirar foto com Dom Elias Figueiredo, especialmente se for dirigente do Internacional. Ah, mas me criticou quando eu jogava, criticou os jogadores. Ainda bem, né? Imagina se começa a se aplaudir o erro, ou se o dirigente não, o conselheiro não tem condições de criticar. Claro que tem condição de criticar. Então esse tipo de vitória, com novos personagens, produz um efeito benigno para o clube. Não que vá se destruir a história do D'Alessandro ou apagar uma parte dela, não. Mas cada um no seu tempo. Cada um tem que fazer a diferença enquanto está lá. E depois tentar puxar para o lado do clube, não para o lado do seu ego. Muito bem. Só para fechar, a questão do Daniel, que acabou cometendo pênalti e foi vaiado em alguns momentos no estádio de Beira-Rio. Como é que está essa relação entre goleiro e torcedor? É o momento de daqui a pouco pensar no novo goleiro, ou o Daniel tem condições de seguir no gol internacional, porque a relação ainda está um pouco estremecida? Não, está bastante estremecida e sempre vai ser lembrada em função de falhas do Globo, do Clássico Grenal, o gol do Bitelo, depois teve aquele gol do Valdívia. E sabe o que eu estava pensando outro dia, e até filosofei a respeito disso, é filosofar mesmo. Quando a gente pode pensar 4 ou 5 lances, é porque o cara não falha com tanta frequência. É que ele falhou em momentos cruciais. Que estava a vitória na mão contra o Cuiabá, que estava a classificação na mão, que era só ele não tomar frango, que estava o Clássico Grenal, era um campeonato que o Inter precisava ganhar, porque não ganha há muito tempo, nem gauchão.
Então ele está marcado por poucos lances, com alguma frequência, com alguma suportabilidade, se fosse no momento que não houvesse decisão. Como falhou em momentos cruciais e decisivos, ele ficou marcado sim, e vai ter uma relação intrincada enquanto o Inter não levantar um caneco. Marcelo Groi. Perfeito. Te agradeço então, Luiz Carlos Reck. Bom descanso. Eu que te agradeço. Foi uma honra, viu? Foi uma honra. Não, acho que amanhã tu já vai voltar. Os caras não querem mais ver minha lata, não adianta. Não vai na pilha do Belco, o Belco não sabe nada. Não, É que eu tô despeitado com o Reck pelo seguinte, ó, cara. Ele puxou tanto o saco do Ítalo Gal no domingo e vice-versa, o Ítalo Gal dele, que eu já não sou mais o preferido dele aqui. Então, tô de mal com o Reck, tô com ciúmes, então é por isso. Não, mas é que sabe como é que é, né? O cara que fica muito tempo sem fazer uma atividade e consegue desempenhar bem, merece. Aí, viu só? Aí não dá, não sou mais o queridinho dele, tá bom? Te elogiar, Rogério, é uma redundância. É chover no molhado. Um abraço, Reck. Sabe que de coração a gente se gosta muito aí, né? Parabéns pelo trabalho mais uma vez aí. Mas o Regis foi bem, hein? O Regis foi bem, hein? O público feminino aumentou em 80% da audiência, já divulgou o Ibope já, hein? Inclusive em algumas casas que eu passei naquele horário era um gritedo. Sacanagem. Valeu, Reck. Aquele abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado. Tá de bom humor aí, vou pedir um pix pra ele. Né? Quem? Pro Belk? Não, tu já ganhou um pix ontem. Elogiando todo mundo, vamos fazer um pix aí, O então. teu pix está guardado. Valeu, Reck. Abraço, comentarista da Rádio Grenal, na goleada do Inter, classificação.